Oi, gente, hoje eu vou fazer 3 demonstrações para vocês, que acabamos de ver na aula, tá? Sobre dilatação dos sólidos, do líquido e dos gases. Mas antes vamos definir o que é calor. Calor é uma grandeza física que mede a energia, tá? Quando existe uma diferença de temperatura entre 2 ou mais corpos. Isso é calor. Calor é energia. Temperatura, ela serve para medir o grau de agitação das moléculas. Quanto mais agitadas, maior a temperatura. Normalmente usamos o termômetro para verificar o grau de agitação das moléculas do nosso corpo, quando colocamos na axila ou embaixo do pescoço. Vamos falar também sobre 2 tipos de calor. O calor sensível e o calor latente. O calor sensível é quando você fornece calor para um corpo e ele altera a temperatura desse corpo, tá? E aqui, o calor latente é quando você fornece calor para um objeto, para um corpo, e ele não altera a temperatura. Um exemplo disso é o gelo. Quando o gelo ele está no estado sólido, imagine que ele esteja a 0 graus, quando ele começa a derreter, ele vai deixar de ser sólido e vai passar para ser líquido. Mas só que a temperatura dele vai ser a mesma. Se o gelinho ali estiver a 0 graus, quando ele começar a derreter, ele vai continuar a 0 graus, tá? Então, esse é um tipo de calor latente. O calor sensível vai ser qualquer calor que você vai ser qualquer objeto que você forneça o calor, ele altere o estado dele e altere também a temperatura. Já no calor latente, altera o estado sem alterar a temperatura, ok? E agora vamos ver os 3 tipos de dilatação. Primeiro é o tipo de dilatação linear. Eu tenho aqui simplesmente uma barrinha, um pedacinho de arame, tá? E a dilatação linear, ela normalmente ocorre em uma dimensão, certo? Tá, que eu vou aquecer a vela, que eu vou precisar acender a vela, eu vou precisar de um objeto. E obviamente eu não vou pegar aqui no metal porque ele é um bom condutor de calor e ele pode me queimar. Então eu vou segurar com um alicate, que é uma forma mais segura. E uma das formas de verificar se esse experimento é válido é primeiro olhando o tamanho inicial dele antes de fornecer o calor. Então a dilatação linear, ela vai depender primeiro de uma coisa: do material que é feito, que nós vamos chamar de coeficiente linear, tá? Que é o calor que esse corpo precisa para poder dilatar, é chamado de coeficiente linear. Ele vai depender do tamanho inicial dele, eu preciso saber o tamanho inicial dele, o comprimento, e também vai depender da variação da temperatura. Então aqui eu tenho a temperatura ambiente, ele tem o tamanho dele inicial, e agora eu vou fazer o processo de dilatação. Eu vou aquecer esse arame. E aí, normalmente, o que é que vai acontecer? Quando ele recebe calor, eu estou fornecendo energia, as moléculas estão ficando mais agitadas, ou seja, acontece uma elevação na temperatura, e esse arame ele vai o quê? Aumentar também o tamanho. E aí, após fornecer o calor, eu vou verificar o tamanho que ele ficou. Isso é um exemplo de dilatação linear. Agora eu vou colocar ele aqui ao lado e vou mostrar para vocês um exemplo de dilatação superficial, que é quando dilata a área. Aqui eu tenho um exemplo de uma moeda, tá? Ao fornecer calor para essa moeda, ela também vai dilatar, só que ela vai dilatar em 2 dimensões, tanto aqui ó, no comprimento quanto na espessura. Esse é um tipo de dilatação superficial. Ela depende também de 3 fatores. Primeiro, o coeficiente, ou seja, o material que foi feito essa moeda, que é o coeficiente de dilatação superficial. Vai depender do tamanho inicial dessa moeda, da área inicial dela, e depende também do calor que ela recebeu. Então, quanto mais calor, mais ela vai dilatar. Então, eu vou aqui, ó, aquecer ela. Antes eu fiz o desenho aqui do tamanho real dela, tá? Desenhei aqui, ela tinha 2,2 centímetros, então eu vou aquecer aqui, ó. Ao aquecer, depois de um certo intervalo de tempo, se eu for colocar aqui novamente, aqui, ó, colocar sobre a mesa, tá? Quando eu for colocar a moeda aqui, depois de um tempo, o ideal é deixar pelo menos 1 minuto ou mais. Eu vou perceber que ela vai dilatar, ou seja, ela não vai mais ficar no tamanho inicial, ela aumentou tanto no comprimento quanto na espessura. O ideal é fazer esse experimento com isopor, tá? Porque aí você consegue ver ela entrando no isopor. E aí você consegue ver o quanto ela dilatou, né, na largura e na espessura. Esse é um exemplo de dilatação superficial, quando dilata a área. E o caso de dilatação volumétrica, que é quando dilata as 3 dimensões, é quando dilata comprimento, espessura, né, e altura, ou largura, como queiram. Eu tenho um exemplo seguinte, eu vou mostrar para vocês a dilatação dos gases, que também funciona. Eu tenho um copo aqui, eu vou colocar agora água quente, bem quente, é o ideal, tá? Água quente, bem quente, bem quente.
E o que é que vai acontecer? Os gases que tem aqui dentro, eles vão tender a expandir, eles vão expandir para algum lugar. Se eu de repente tampasse aqui, conservasse esse sistema e não deixasse a energia sair, essa garrafa ia começar a esfriar. Porque o calor que está aqui dentro, ele ia começar a roubar, aqui ia querer expandir tanto e não tem como dilatar, e ele ia roubar o calor dessa garrafinha. Mas isso seria um caso que vocês vão ver depois, de outro conteúdo, tá? Mas aqui é simplesmente as moléculas estão aqui dentro, tá? Uma temperatura ambiente, tá? Tem aqui a bexiga. Agora, quando eu coloco essa garrafinha em contato com a água quente, ou seja, com elevação de temperatura, o que é que acontece, ó? A bexiga começa a inflar sozinha, né? Sozinha entre aspas. Ou seja, houve uma dilatação. Quando elevou a temperatura, dilatou também três coisas. Primeiro, para que haja dilatação volumétrica, depende do material, para poder ter essa dilatação volumétrica, no caso o material da bexiga, por exemplo. Vai depender também da temperatura que tinha antes e que tinha depois de colocar aqui na água. E vai depender também do volume inicial dela. Ou seja, se você observar, tanto na dilatação volumétrica, como na superficial, como na linear, elas têm em comum as três coisas. Para que você tenha uma dilatação maior, você precisa saber o material que foi feito, esse objeto, enfim, o recipiente. Você precisa saber, que é o material, a gente chama de coeficiente, tá? Você precisa saber a área ou o comprimento ou o volume inicial, que é para poder comparar. E você precisa também saber a temperatura antes do experimento e depois do experimento. Então, normalmente a gente escreve essa formulazinha aqui, ó. São as três, tá? Que aqui, eu vou escrever da linear, ó. A variação, no caso aqui, deixa eu colocar aqui um L para ficar melhor, ó. A variação, nesse caso aqui do ferrinho, vai ser o comprimento inicial, vezes, eu vou colocar um alfa, esse alfa é o coeficiente, que é o material que foi feito, vezes a variação de temperatura, para o linear. Para o superficial, que é no caso da moeda, eu vou colocar aqui a variação da área. Então, eu preciso saber a área inicial antes do aquecimento, o coeficiente dessa moeda e a variação da temperatura. E no caso da bexiga, que é a volumétrica, eu preciso saber a variação do volume, vai ser o volume inicial, vezes o coeficiente que foi feito esse material, vezes a variação de temperatura. E assim você consegue ver que elas têm em comum muitas coisas, ó. São as medidas iniciais, os materiais que elas foram feitas e as temperaturas. Ou seja, para que exista a dilatação, é necessário desses três fatores, tá? Saber o comprimento, a área inicial, o volume inicial, o material que elas foram feitas e a temperatura antes e depois do aquecimento. Galerinha, espero ter ajudado vocês. Até a próxima.